Os queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, falando EBD, de volta com lições bíblicas da CPAD, Sala dos Juvenis. Estaremos tratando hoje da lição de número 6, que vai ao ar, ou que será ministrada, melhor dizendo, no dia 10 de novembro de 2024. Na lição de número 6, nós temos o tema quando a ciência se opõe à fé cristã. Por que nós estamos tratando destes assuntos? Porque eles estão também atrelados a um tema geral que é falso ou verdadeiro. Como combater as ideologias do nosso tempo? E uma dessas ideologias, ela também vem em forma de ciência, né? Ou uma pseudociência, um falso conhecimento. Porque para se ter uma ciência, você precisa ter comprovações para que seja verdadeira aquilo que ela explicita. Porém, a maioria delas não tem comprovação, não tem sustentação nas suas ideias. E elas não passam de fantasias, né? Não passam de, como nós dizemos, de ideias que os homens tentam trazer à mente e também colocar na mente do ser humano. E, geralmente, essas ideias elas têm a tendência de ridicularizar, de se opor, como nós veremos na lição de hoje, e uma infinidade de coisas que é tentado contra não somente o cristão, mas o cristianismo em si e ao Deus dos cristãos, né? Por séculos, ou por milênios, desde quando nós conhecemos a história, o ser humano ele tem tentado tirar Deus de cena. E uma das formas é através da ciência. Então, também não estamos generalizando, dizendo que toda ciência é ruim ou que todo cientista é ruim. Não. Mas há uma parte da ciência que, infelizmente, ela traz esta malignidade, né? A tendência de se opor. E o tema é este: quando a ciência se opõe à fé cristã. O que é a oposição? É colocar-se contra algo, contra alguém. Outra palavra também usada é antagonismo. Uma boa parcela da ciência ela é antagônica ao cristianismo. O que seria isto? É uma forte oposição de ideias, né? Sistemas, grupos sociais, ou rivalidade. Vamos ficar aqui com a ideia de uma forte oposição de ideias, de sistemas e grupos sociais. Então, nós vemos que a ciência ela tenta se opor, mas a partir do momento em que há esta intenção, que nós temos visto é que cada vez mais aquilo que a palavra de Deus expressa, a própria ciência ela vem corroborando, né? Vem chegando a uma conclusão que não tem como dizer que aquilo que a Bíblia explica, tanto geologicamente, geograficamente e outras áreas, não sejam verdades, não sejam verdades. E cada dia mais nós encontramos, através da própria ciência, a comprovação de que aquilo que as Sagradas Escrituras expõem são realmente fatos e não uma ficção, como eles querem interpretar a Bíblia como ficção, como uma história, como um conto, mas graças a Deus, cada dia que passa nós vemos a comprovação e uma grande maioria destes profissionais se rendendo também à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então vamos falar sobre isso e a lição está baseada no livro de Daniel, capítulo 12, versículos de número 4, a parte B do versículo, e a ciência se multiplicará. É óbvio que quando nós olhamos para esta palavra ciência, ela está falando ciência em todos os sentidos, né? E também a ciência que é o conhecimento da palavra de Deus. Ora, nós vamos falar desta ciência, deste conhecimento, não somente através da palavra de Deus, mas em todo o seu no seu amplo sentido de conhecimento de ciência. Tá bem? Vamos mais adiante, nós temos, como sempre dizemos,
os objetivos da lição. O primeiro objetivo é enfatizar que a Bíblia deve estar enraizada em nossos corações, enraizada. Quando olhamos para uma árvore, por mais esplendorosa que ela seja, há uma parte importantíssima delas que nós não a vemos, que são as suas raízes. E óbvio que quando também olhamos para a sua estrutura, nós sabemos que toda a estrutura ela é sustentada pela profundidade de suas raízes. Vai fazer com que ela resista a ventos, a qualquer coisa que a natureza imponha contra ela, ela vai resistir através de suas raízes, né? Ainda que o tronco se quebre, ainda que galhos se quebrem, folhas se desprendam, frutos caiam, mas a sua estrutura ela estará garantida porque as raízes são profundas e bem fixadas. Esta é a intenção do primeiro objetivo. É enfatizar isto, que a Bíblia deve estar enraizada. Quer dizer que quando as ideologias, sejam elas quais forem, vierem contra nós, ou contra os nossos alunos, contra a igreja em si, ela estando com a Bíblia totalmente enraizada em seus corações, as intempéries, vamos dizer agora, espirituais, elas não surtirão muito efeito. Ainda que ela dê uma balançada, ela não vai cair. Por quê? Porque as suas raízes estão profundas e bem fixadas. O segundo objetivo é identificar os males do ateísmo, né? Nós falamos sobre isso em algumas aulas passadas, né? O prefixo a de teísmo, né? De ateísmo, é aquela ideia de que você não tem como, eles dizem, não ter provas suficientes para crerem que Deus exista. Então esta é a ideia do ateísmo, ateos, Deus, teos. Então vamos ter ateísmo, quer dizer a ausência ou a não existência de Deus. Porém, quando nós olhamos para este prefixo, vamos lembrar que ele traz a ideia de eles não terem fatos suficientes para comprovar a existência de Deus. Então, eles preferem não acreditar, o que também não é verdade, como nós vemos, como eu disse no início, quantos cientistas estão não somente comprovando a Bíblia como verdade, mas também entregando as suas vidas ao senhorio e à salvação em Cristo Jesus. Tá bom? Mostrar é o terceiro objetivo, mostrar a necessidade de se buscar um equilíbrio entre a ciência e a fé, né? Desde que a oposição não seja muito escandalosa, não seja muito assintosa, né? Como na área esportiva usam bastante este termo, né? Não seja um assinte contra as escrituras. Nós devemos procurar, dentro da parte, vamos dizer, da parte coerente, né, e não tão agressiva da ciência, um equilíbrio, né? Nós também não podemos ser totalmente averso à ciência, porque nós temos aí benefícios, nós vamos ver na lição, que nós temos muitos benefícios através dessa sabedoria que Deus deu a eles, e foram construídos, foram encontrados, foram criados muita coisa boa que trouxe benefícios aí em todos os tempos, em todas as eras, tá bom? Uma das áreas que nós vemos que a ciência tem ajudado é justamente na área da saúde, né? Nós vemos que muitos medicamentos, muitas vacinas, muita coisa boa foi criada, foi conseguida, foi pesquisada e concluída com sucesso e nos trouxe aí praticamente hoje a inexistência de muitas enfermidades que eram mortais no passado, e hoje elas estão aí sob controle, estão debaixo de um controle. Tá bem? Então, obviamente, este equilíbrio vem partindo desta ideia de que áreas da ciência têm contribuído para também o benefício da raça humana. Tá bom? Quando nós olhamos para a lição, nós vemos o ponto de número 1 já nos traz a ideia da verdadeira ciência. E a introdução ele diz: durante este trimestre estamos estudando a palavra de Deus para aprender a refutar argumentos.
Deus. Então vejam bem, a partir do momento em que nós temos que refutar uma argumentação, nós temos que também ter conhecimento, não somente deste fato, mas também argumentos factuais através do conhecimento das Sagradas Escrituras para podermos refutar, né? Não dá para ficar toda hora dizendo porque é assim, porque sim. Havia um programa infantil antigamente que o professor dizia porque sim, e as crianças repetiam porque sim não é resposta. Então nós temos que ter uma argumentação para vencer as argumentações também destas ciências, destas ideologias, tá bem? Então vejam bem, a partir desta ideia é imperioso que a Bíblia esteja enraizada em nossos corações. Como fazemos isto? É uma pergunta, né? Como nós dizemos, para que nós consigamos combater é necessário que a palavra de Deus esteja contida, esteja dentro dos nossos corações. Quando nós lembramos do salmista, no Salmo de número 119, ele vai fazer uma pergunta: como o jovem purificará o seu caminho? Ora, observando segundo a palavra de Deus, quer dizer. Então nós precisamos que a palavra de Deus ela esteja enraizada, ela esteja bem fixada, né, nos nossos corações, para que nós tenhamos aí, no momento oportuno, nós tenhamos a resposta correta, como disse o apóstolo Paulo, né, para que nós possamos dar razão da nossa fé àqueles que nos perguntarem. Então nós precisamos, aqui ele diz que é imperioso, é algo que não dá para usar como opção, não é uma opção ter a palavra de Deus no coração, é uma obrigação, é de uma relevância muito grande que nós tenhamos a palavra de Deus enraizada. E como nós temos? Ora, nós temos um contato diário, nós podemos ter um contato com a palavra de Deus em casa, né? Algumas pessoas, infelizmente, só vão ter este contato talvez se forem no culto, né? Se forem numa reunião, se forem... E o que acontece? Este contato ele não é suficiente. Então nós precisamos estar em contato com a palavra de Deus constantemente e, se possível, diariamente e ainda, em alguns casos, diuturnamente. A palavra de Deus tem que estar diante dos nossos olhos para serem guardadas dentro do nosso coração. Tá bem? Então, isto é imperioso que aconteça. Quando nós olhamos para esta ideia, né, como ele diz aqui, a verdadeira ciência, então nós precisamos primeiro, o que é primordial, termos um panorâmico, termos conhecimento daquilo que vamos usar como contraponto, como contra uma opinião não contrária, mas uma refutação, vamos dizer assim, saudável. Né? Por quê? Quando nós não conseguimos responder satisfatoriamente, tanto a nossa resposta ela não é suficiente, como nós também não conseguimos manter a calma. Veja, quando nós temos um conhecimento de causa, nós conseguimos com calma expor as ideias com calma, sistematicamente, as ideias vão fluir em direção àquilo que nós queremos de uma maneira proveitosa. Porém, uma das coisas que nós vemos, o que mais acontece quando a pessoa não tem argumento é o quê? É ela partir para a ignorância, para a ofensa, para as acusações, ou simplesmente vira as costas e vai embora porque não consegue terminar um debate. Quando nós temos o conhecimento da ferramenta que nós vamos usar, nós fazemos isto com tranquilidade. Nós vemos que um profissional bem preparado, ao desenvolver um trabalho, uma profissão, ou o que quer que seja, ele, ainda que a sua ferramenta seja de risco, um uso de risco ou até perigosa, ele vai com uma certa tranquilidade, porque além de conhecer a sua ferramenta, ele usará também os meios de proteção individual para que ele também não se machuque. Assim também é o cristão. Quando nós não sabemos, infelizmente, usar os argumentos, eles se voltarão contra nós.
eles se voltarão contra nós e aí virá o desespero, virá o terror, virá o nervosismo e nós, infelizmente, perderemos esta batalha. Tá bem? Mas quando a palavra de Deus está enraizada em nós, nós temos aí tranquilidade e paz para argumentarmos, para tranquilamente expormos as nossas ideias e talvez conseguirmos demover o nosso opositor de sua posição, né? Do seu pensamento, daquilo que ele está argumentando. Tudo é possível quando nós temos conhecimento, no caso, o conhecimento da palavra de Deus. Ficará muito mais tranquilo. No ponto de número 1, subtópico, nós temos o tema A Palavra de Deus confirma a verdadeira ciência. Olha que coisa interessante. Aquilo que nós achávamos que seria um opositor, mas a verdadeira ciência ela é confirmada pelas Sagradas Escrituras. Como pode ser isto? Primeiro, o escritor ele diz, antes de qualquer coisa, precisamos crer que Deus existe. Precisamos crer que Deus existe e que a Bíblia é a sua inerrante palavra. É ela que nos revela o princípio de todas as coisas criadas pelo grande Criador. Tá bem? E nos converte das vaidades deste mundo. Tudo parte da ideia de que nós precisamos crer. Acabamos de falar sobre a palavra de Deus estar enraizada em nossos corações. Mediante o quê? Como ela vai estar enraizada? Quando primeiro nós cremos, veja, nós cremos em Deus, na existência de Deus. O ateísta, o ateu, ele não crê na existência de Deus, talvez por falta, como a própria palavra nos traz, a falta de fatos que leve ele a acreditar na existência de Deus, a acreditar. Porém, nós que vamos fazer uso da palavra de Deus, nós precisamos crer, mas não é um crer somente. Né? Eu não sei quem já assistiu aquele filme interessante, Deus não está morto, né? O primeiro e o segundo, nós vamos ver que através da argumentação e da crença bem enraizada na existência de Deus, aquele aluno ele consegue tirar aquele professor dali e descobrir o porquê. Veja, ele simplesmente não acreditava. Não é que ele não acreditava. Algo que aconteceu em sua vida criou aquela barreira entre Deus e ele, ou entre ele e Deus, porque entre Deus e nós, até a barreira que havia contra nós, ele derribou, entregando a sua vida na cruz do Calvário. Então vejam bem, a primeira coisa que nós precisamos acreditar é na existência de Deus. Precisamos crer em Deus e também crer na sua palavra. E ele traz uma das características das Sagradas Escrituras, que é a sua inerrância. Quer dizer, nós não conseguimos encontrar um ponto em que a Bíblia esteja errada. Tá bem? Outra coisa interessante também da ciência é que ela acredita somente naquilo que ela pode ver, naquilo que ela pode comprovar. Porém, a Bíblia nós sabemos que é um livro altamente espiritual. E o homem carnal ou o homem natural, ele não vai conseguir enxergar dentro das linhas das Sagradas Escrituras aquilo que ela traz como comprovação que a maioria acredita pela fé. A maioria dos seus ensinamentos, dos seus preceitos, das suas leis, das suas ordenanças, elas são cridas através da fé. E a ciência não usa a fé, ela tenta usar a razão. E com a razão, infelizmente, muitas coisas que estão contidas na Bíblia, ou 99%, nós não vamos conseguir. Nós vamos prestar um culto com razão, o vosso culto racional. Isto é uma coisa, tá? Apresentar um sacrifício racional é uma coisa. Crer racionalmente ou encontrar pontos de crença racionais vai ser um pouco mais difícil, tá bem? Por quê? Porque
Algumas doutrinas, elas são espirituais, e nós não conseguiremos, né, milagres. Quem consegue acreditar, quem consegue racionalmente entender o que são os milagres? Ora, uma ressurreição de um morto, a cura de um câncer em últimos estágios, a devolução da visão para quem tem uma deficiência visual e muitas coisas, muitas coisas. Tanto é que os profissionais da ciência da saúde, ao se depararem com este tipo de coisa, eles não conseguem explicar. Então, ele simplesmente diz que foi um acaso, que foi um acaso, que foi uma coincidência, ou foi uma junção de vários tratamentos que culminaram com aquela cura daquela enfermidade. Porém, nós sabemos que tem a mão do nosso Deus operando milagre na maioria, ou em todas as vezes, até nas pequenas curas também, nós vemos a mão de Deus. Então, veja, o cristão ele precisa primeiro acreditar na existência de Deus e também na inerrância da sua palavra. Tá? Então, nós precisamos entender e termos condições, principalmente nós, professores, superintendentes, pastores, aqueles líderes que estão principalmente também com as faixas etárias menores da igreja, termos condições de explicar com palavras fáceis, com palavras que consigam entender que nós precisamos crer em Deus e crer nas Sagradas Escrituras, na sua inerrância, na sua infalibilidade, na sua imutabilidade. Quer dizer, são termos que nós precisamos saber, principalmente nós, sabermos de cor para quê? Para que os nossos alunos tenham um acesso mais fácil a estas doutrinas mediante o ensino fácil, o ensino mais simples, o ensino mais para que as mentes em formação entendam estas doutrinas, tá bom? Então, nós vemos aqui que a palavra do Senhor, ela corrobora, veja o ponto de número 1, a palavra de Deus confirma a verdadeira ciência. Por quê? Ponto de número 1, 2. Os benefícios da ciência, quer dizer, lembra que no início nós falamos sobre algumas coisas que foram criadas, inventadas, que foram testadas e comprovadas e trouxeram benefícios para a raça humana. Então está aqui, quando falamos dos benefícios da ciência, estamos nos referindo aos avanços científicos. Porém, veja bem, quando nós olhamos para todo este avanço, para todo este conhecimento, para o aumento desta ciência, né, para o crescimento desta ciência, logo nós atrelamos ou referimos este crescimento aqui à inteligência que Deus dá aos seres humanos. Tá bem? Ora, e esta inteligência, esta sabedoria, nós vemos desde o princípio. Os homens, por não conseguirem entender naquele tempo os egípcios construindo pirâmides, eles vão falar que foram ETs e sabe por quê? Porque é uma coisa assombrosa, E para o tempo, segundo os de hoje, eles não tinham tanto conhecimento. Ora, mas quem nos garante que não? Nós vemos aí grandes coisas, né? Desde as civilizações mais antigas, né? Os mesopotâmios, os babilônicos, os jardins da Babilônia, é uma das 7 maravilhas do mundo, e assim sucessivamente. Ora, e a sabedoria, a ciência não estava, segundo nosso tempo, tão avançada. Ora, mas se nós olharmos para uma das ciências que eu gosto muito, que são as exatas, as ciências exatas, o que acontece com elas? Nós vemos que os mesmos princípios lá dos cálculos, né, do cálculo, de onde vem esta palavra, até os dias de hoje, quais são as grandes mudanças que tem? Ora, não tem. Se nós formos ver, nós vamos conseguir resolver, ainda que demore um pouco mais, com aquilo que eles usavam para, vamos dizer assim, para esquadrejar, para achar um ponto, para achar uma distância, para encontrar uma solução, né, de um ângulo, vamos dizer assim, ou qualquer coisa deste sentido. Nós vamos ver que a mudança não foi tão grande. Nós vemos hoje expressões diferentes, porém, quando olhamos para as regras, elas são praticamente as mesmas.
E nós precisamos olhar para isso. Por que, então, nós vemos tantas maravilhas criadas há milênios passados, né? Há muitos milênios passados? Por quê? Por causa da inteligência que Deus ele deu aos homens, que não é privilégio somente dos homens dos nossos dias. Né? Como citação aqui das pirâmides, as pirâmides, veja, os antibióticos, as vacinas, os avanços tecnológicos, a robótica e até o que muito hoje está sendo usado, que são, que são a inteligência artificial. Né? A inteligência. Ora, para se criar uma inteligência artificial, precisou de uma inteligência humana para criá-la, para desenvolver esta área. A robótica também, né? Eu trabalhei numa multinacional e a área de pintura dos carros eram praticamente feitas por robôs. A área de solda, né? Da solda, já isso lá na década de 1990, né? Quando eu entrei nesta empresa, finalzinho, começo da década de 1990, 91. Então, nós vemos que os avanços vão acontecendo. E se nós não olhamos para o passado, nós não conseguimos entender. Achamos que esta inteligência, esta sabedoria, ela é privilégio aqui para o século XXI, mas não é. Não é. Porque em todo o tempo Deus tem capacitado homens com inteligência para quê? Para que se crie coisas maravilhosas. Veja que a maioria das vezes, infelizmente, muitos de nós usam suas capacidades mentais para o mal, para fazer o mal. Não, mas uma boa parcela também usa desta inteligência para criar. Né? Alguém inventou o avião, o outro transportou, infelizmente, armas de dizemação em massa do semelhante do ser humano. Veja que a ideia é boa, a invenção é boa, o homem transforma ela numa arma. Veja, o que seria somente para transporte rápido, agora vira uma arma de extermínio. E, infelizmente, o homem ele sempre vai fazer isso. Ao inventar uma determinada, ao criar uma determinada tese, né, o que acontece? O homem, infelizmente, usa esta ideia para criar, vamos dizer assim, algo para fazer mal ao seu semelhante. Nós temos aí uma matériazinha que foi feita lá, criada para embelezar com fogos artificiais, existe aquilo. Mas o ser humano criou um negocinho desse tamanho, que eu não vou citar o nome, porque pode acontecer algum problema. E o que vai acontecer? Aquilo vem trazendo transtornos, né? Mas, quando foi criada a pólvora, não foi com esta intenção. Então, nós vemos que o homem ele pode usar a sua inteligência tanto para o bem quanto para o mal. Mas a ciência ela traz benefícios quando usada para o bem, quando usada para o benefício da sociedade, para o benefício do semelhante, para o benefício do ser humano. Então, nós vemos aqui que, quando falamos dos benefícios da ciência, estamos nos referindo aos avanços científicos graças à inteligência que Deus dá aos seres humanos. Então, o Senhor é Ele quem capacita, é Ele quem cria no homem esta inteligência para que ele crie também coisas boas. Para que ele crie coisas boas. Então vejamos bem, vamos mais adiante, cientes de que tal capacidade humana provém do Criador, devemos levar em conta que as descobertas e avanços científicos benéficos aos povos de todas as nações, etnias e crenças são frutos da misericórdia divina. Então vejam bem, quando nós vemos o homem fazendo coisas para o bem, nós temos que entender que todo o bem que existe em nós não é propriamente do homem, porque o homem é mau. Veja, quando o Senhor vai falar com, se eu não me engano, com Noé, ele vai dizer, o coração do homem é mau desde a sua meninice. Então veja, todo o bem que pode existir em nós é proveniente de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, tudo de bom que nós podemos enxergar em nós ou em outros seres humanos, nós temos que entender que estes benefícios a todas as nações são provenientes da misericórdia de Deus, que capacita algumas pessoas para que eles produzam ou reproduzam algo que vá beneficiar a raça humana. Nós passamos por este processo há uns tempos atrás e, infelizmente, estávamos desprevenidos, despreparados, porém, agradecemos a Deus que tão breve
infelizmente foram milhões, mas se demorasse mais tempo, infelizmente, isso poderia ter sido essa catástrofe, né? Esta pandemia poderia ter sido muito pior. Mas nós agradecemos a Deus porque foi criado algo para que se combatesse essa situação, seja por meio de medicamentos ou de prevenções através de uso de equipamentos de proteção. Porém, a inteligência do ser humano fez com que isso acontecesse. Tá bom? Não vamos discutir outros pontos, porque não faz parte nem deste canal, esse tipo de coisa, e também nem da lição em si. Mas vamos falar agora do ponto de número 2, agora a ciência que se opõe à fé cristã. Então vejamos bem, nós falamos da ciência comprovada através de seus benefícios e também corroborada com a palavra de Deus. Agora nós vamos falar da ciência que se opõe, que é antagonista à fé cristã, aos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Então nós vemos aqui que o escritor nos dá que, depois de enumerarmos alguns exemplos do que chamamos de boa ciência, não poderíamos deixar de mencionar a má ciência, né, que busca se opor a Deus. Agora o ponto que eu destaquei é este: seus estudiosos têm dificuldade de aceitar o Evangelho de Cristo e seus milagres porque o diabo cegou o entendimento deles. Né? Então nós vemos aí a primeira coisa: por que o homem não chega ao pleno conhecimento desta graça? Porque o inimigo cegou o entendimento não somente dos cientistas, mas de uma boa parcela dos seres humanos na Terra. Porém, como nós estamos falando de um determinado grupo, nós vamos falar nisso também neste grupo. Então, notamos que esta falta de entendimento, de compreensão, de visão certa, ela deriva do quê? Da dificuldade de enxergar. Por quê? Porque o inimigo cegou os olhos, cegou o entendimento, vamos dizer assim, desses seres humanos. E eles simplesmente, como eu já disse, por não conseguirem comprovar mediante as suas réguas, não poderem conseguirem trazer racionalmente a explicação, eles se opõem. Né? E nesta oposição eles não conseguem aceitar, porque o Criador Todo-Poderoso não cabe em seu entendimento. Vejam bem, quando nós pensamos nisso, nesta grandiosidade ou desta maravilha chamada milagre, ela não cabe. E nós também, até um ditado entre nós que nós falamos assim: o milagre nós não queremos explicar, e nem explicação, nós queremos vivê-lo. É melhor fazer isso, porque nós, na nossa limitação humana, né, na nossa mente tacanha, limitada, humana, nós não conseguiremos entender os grandes feitos de Deus. Ora, quando Deus se expressou, Deus Filho se expressou a um homem, no capítulo 3 de João, se eu não me engano, ele vai dizer assim: mas como que eu vou voltar? Você precisa nascer de novo. Jesus Cristo disse a ele. E ele simplesmente disse: mas eu já sou velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Né? O Senhor disse para ele: e olha que você é mestre em Israel, hein? Se eu te falo de coisas da vida do cotidiano de vocês, você não entende. Se eu falasse para você as coisas do céu, você não entenderia. Por quê? Porque nós sempre procuraremos uma razão lógica humana para todas as coisas. E nós não conseguiremos fazê-lo desta maneira. Então, milagre não se explica, milagre se vive. E como eles não conseguem entender dentro da sua racionalidade, o que acontece? Eles simplesmente não aceitam. Não aceitam. Tá? E eles até evitam a discussão, porque se nós, como eu disse no início, conseguirmos aplicar argumentos corretos que convençam esta área, eles terão que reconhecer. E tudo que eles criaram, que eles viveram, que é a sua forma de sobrevivência, cairá por terra. E eles terão que viver agora uma vida diferente. E nós sabemos que muitos não estão dispostos a abrirem mão, mesmo sabendo que não é verdade aquilo que eles dizem, não querem abrir mão. Por quê? Porque o soldo lhes é agradável. O retorno, o pagamento dos seus falsos pensamentos
e trazem um retorno muito satisfatório, muito satisfatório. Alguns não abrem mão, justamente porque não conseguem entender, e os que chegam a um parco entendimento, ainda que seja um pequeno entendimento, eles não vão confirmar isto, porque isto derribaria toda a sua cadeia de entendimento, de inteligência, e os seus companheiros viriam junto também de roldão. Então, nós precisamos entender várias coisas que fazem com que uma pessoa não reconheça a verdade. Tanto é que há um ditado no mundo que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E alguns começam a ver e fingem que ainda são cegos. Tá bem? Ponto de número 2.1 vai falar sobre o ateísmo. Né? A má ciência busca provar que Deus não existe. Foi aquela explicação que eu tentei colocar no início da aula. Tá bem? Como assim? Essa crença que Deus não existe não para por aí. Porque, além de quererem impor esta ideia de que Deus não existe, eles ainda hostilizam a existência de um poder supremo. Eles hostilizam, quer dizer, o que é ser hostil? É o que eu disse no início. Tem pessoas que, por falta de argumentação e controle, alguns partem até para a agressão. E isso, às vezes, nós podemos ser hostis somente com palavras, né? Às vezes nós somos hostis com atitudes e às vezes nós somos hostis também quando partimos para os finalmente. E isto eu disse no início que é próprio daqueles que não têm uma estrutura, não têm uma forma de pensar que ele consiga se manter ali tranquilo dentro de um debate. Tá bem? Então eles não querem tão somente provar que Deus não existe, eles vão hostilizar também a existência, né, de um poder supremo. E essas atitudes hostis, elas podem vir através de chacotas, de zombarias, né, de escárnio, uma infinidade de coisas. Se nós ficarmos tão somente no campo da ideia, quando nós partirmos para o lado de fora, aí a coisa pode ficar um pouco pior. Né, um pouco pior. Buscam hostilizar a existência de um Deus, de um poder superior. Mas o que eles não sabem, né, é que tudo isto vem de Deus. Por isso, nós crentes não nos curvamos a esta ciência, mas sim ao Criador. Então, vejam bem. Agora, nós voltamos à ideia de que tudo que eles conseguem, mesmo que eles não atribuam este sucesso a Deus, né, nós cristãos sabemos de onde vem. Sabemos de onde vem. Por maior que sejam os seus orgulhos, sua jactância, e até alguns devem, né, se sentirem satisfeitos, orgulhosos de seus feitos, porém, há jactância quando o homem acha que foi ele que fez. Né? Onde nós observamos, vamos voltar lá para uma das 7 maravilhas, vamos voltar para os jardins da Babilônia. Quando Nabucodonosor ele está diante daquela criação, ele diz, não fui eu quem te criei, não fui eu quem te fiz, não fui eu quem te trouxe toda esta glória. Né? Porém, ele não sabia que existia um Deus, apesar de ter um grande ou 4 grandes representantes deste Deus dentro do reino dele, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não reconhecia. A sua jactância o levou a pensar que tudo aquilo existia por causa dele. Mas Deus fez com que ele compreendesse. Ora, ele passou por um período vivendo no meio dos animais, sendo molhado pela relva da manhã, queimado pelo sol, molhado pela chuva, e quando recobrou, ele reconheceu a grandiosidade do Deus que deu a ele sabedoria para construir tudo aquilo. Tá? Aprove a Deus que muitos cientistas também cheguem a este conhecimento, a este grande conhecimento de que tudo que eles fazem e conseguem não são provenientes de sua inteligência,
mas da grande misericórdia e do amor de Deus. Então, nós que sabemos, não nos curvamos a esta ciência, quer dizer, a má ciência, a ideologia da ciência, as ideias ateístas da ciência, mas nós nos curvamos diante do Deus Todo-Poderoso e glorificamos a Ele, porque nós sabemos que se não fosse a misericórdia de Deus, como disse Jeremias, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo, há muito tempo. Tá bem? Então vamos para o ponto de número 3, buscando o equilíbrio, né? É o último tópico desta lição, buscando o equilíbrio. Quer dizer, quando nós falamos de equilíbrio, nós temos que pensar que os dois pratos da balança, ela tem que ter o mesmo peso dos dois lados, porque senão não haverá equilíbrio. E havia antigamente uma peça chamada fiel da balança. Era aquela que ia colocando, que ele colocava para que não houvesse a pendência nem para um lado, nem que ele ganhasse, e nem, vamos dizer assim, se ele ganha, o cliente perde. Se o cliente ganha, ele perde. Então, havia o fiel. O fiel desta balança que nós vemos é as Sagradas Escrituras. Tudo que nós vamos pesar, sejam prós, sejam contras, nós vamos usar o quê? As Sagradas Escrituras. Toda a conclusão que nós queremos chegar, ela deve estar baseada nas Sagradas Escrituras. Então, buscando equilíbrio, precisamos buscar equilíbrio em todas as coisas que influenciam a nossa vida. Agora a gente está falando em todas as áreas da nossa vida. Não pode haver dois pesos e duas medidas. Não, tem que haver um equilíbrio. Então nós não podemos nem exagerar, quer dizer, para mais, e nem menosprezar ou diminuir para menos. De maneira alguma. Tem que haver um equilíbrio. Os dois pratos têm que estarem no mesmo nível. Quer dizer que houve um equilíbrio. Tem 1 quilo aqui, tem 1 quilo aqui, desde que a balança não esteja fraudada. Ora, a balança vai agradar a gregos e a troianos, vamos dizer assim. Então nós precisamos buscar o equilíbrio em todas as coisas que influenciam a nossa vida, né? O importante é o uso que fazemos da ciência. Devemos buscar o conhecimento nos estudos. Então, veja, não é totalmente má e nem totalmente, e nem toda a ciência busca menosprezar a fé. Porém, o importante é o uso que fazemos da ciência, como usamos. Nós usamos para comprovar aquilo que Deus nos ensina, ou nós vamos usá-la para tentar aprovar ou comprovar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas vontades. Tá bem? Então, tudo que nós fazemos uso, nós temos que ter em mente que o equilíbrio estará neste sentido. Tá? Buscando conhecimento, buscando o equilíbrio. Primeiramente, nós vemos aqui o uso que fazemos da ciência e depois fazendo o quê? Buscando o conhecimento nos estudos. Ora, tanto é que nós precisamos conhecer os dois lados da moeda, nós precisamos conhecer os dois lados do que nós estamos fazendo. Veja que numa batalha, um exército, ele simplesmente não conhece somente a sua força. Ele vai buscar conhecer também não somente a força do seu oponente, mas também reconhecer as suas fraquezas. Para quê? Para que ele use estratégias corretas e não se tome tanto tempo e não se perda tantos, vamos dizer assim, tantos soldados ou material bélico usado. Também nesta situação nós precisamos conhecer o outro lado. Para quê? Vamos dizer assim, tanto da ciência boa quanto da má ciência. Nós precisamos ter o conhecimento para quê? Para empregarmos os métodos mais eficazes para o convencimento do nosso oponente, ou no caso da ciência que se opõe, que antagoniza as Sagradas Escrituras. Então, vamos mais adiante, seja em qual área do conhecimento for, para sermos mais bem-sucedidos, é preciso priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Então, veja, a prioridade aqui, como eu disse no princípio, o fiel da balança será as Sagradas Escrituras. Tá bem? Então, quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça,
como está em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Nós precisamos priorizar também esta ideia, não é somente tê-la para citar, mas priorizar e aplicar no nosso dia a dia. Quando nós priorizamos algo, nós fazemos uso, a aplicação deste algo na nossa vida. Então nós precisamos também, seja, como diz o escritor, em qual área do conhecimento for, para sermos mais bem-sucedidos, veja, mais bem-sucedidos naquela área, eu preciso priorizar a outra área, que é o reino de Deus e a sua justiça. Voltando ao princípio, ponto de número 1, o que ele diz? Eu preciso crer na existência de Deus e na inerrância das Sagradas Escrituras. Ora, isto é priorizar, é colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tá bem? Para termos mais comunhão com Jesus e, consequentemente, sucesso até nas coisas seculares. Então veja que coisa interessante. Tá bem? Chegamos ao ponto final, né, deste último tópico, e eu gostaria de encerrar com um pouco mais sobre isto aqui. Consequentemente, sucesso até nas coisas seculares, quer dizer, aquelas coisas que não estão totalmente ligadas à vida espiritual, religiosa, vamos dizer assim, mas também nós não podemos divorciá-la. Ora, não existe uma área na vida cristã em que a minha vida espiritual não seja influenciada por ela. E para que eu tenha sucesso em qualquer área secular, né, desde que seja algo lícito e bom, eu preciso priorizar a palavra de Deus. Fazendo isto, o reino de Deus e a sua justiça, reconhecendo Deus, reconhecendo as Sagradas Escrituras, eu terei sucesso em áreas que até eu poderia pensar até. Porém, uma coisa que a gente sempre ouve é que eu não posso desligar a minha vida, separar a minha vida, vamos dizer assim, em células. Aqui é religião, aqui é trabalho. Eu não vou misturar as duas coisas, eu não vou, vamos dizer assim, eu não vou ficar fazendo uso da religião na área de trabalho, mas a minha vida espiritual, ela vai interferir também na minha vida profissional, vai fazer com que eu seja um profissional melhor. Na vida acadêmica, eu não vou para a faculdade, eu não vou para a escola, eu não vou para isso, para aquilo, para, se tiver oportunidade, se me perguntarem, sim, mas não é o lugar para fazer isso constantemente. Estou lá para aprender. Porém, a minha vida, a nova vida que eu vivo em Cristo, ela vai influenciar também na minha área acadêmica. Ora, eu serei um aluno mais, que vou aproveitar mais os meus estudos, eu vou dar um exemplo também de um bom aluno, de um aluno que respeita os seus professores, porque eu levo comigo a minha vida espiritual, eu levo comigo a minha vida baseada na minha fé cristã. E quando nós vemos aqui, quando nós temos para ter mais comunhão com Jesus, quer dizer, como assim? Sendo assim, guarde a palavra de Deus no seu coração. Para quê? Para termos mais comunhão com Cristo e também alcançarmos, ele diz aqui, consequentemente, sucesso até nas coisas seculares, quer dizer, as coisas que estão fora das quatro paredes, vamos dizer assim, o que nós chamamos de templo, de igreja, de congregação, o que nós chamamos, quer dizer, quando a minha vida espiritual, a minha vida secular, ela está envolvida pela minha vida espiritual, consequentemente o sucesso virá, talvez não com mais facilidade, mas virá com maior frequência do que na vida dos demais, e também eu conseguirei influenciar o meio em que eu estou inserido. Tá bem? Quando eu faço o quê? Quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração. Quando eu guardo a palavra do meu coração. Por isso o salmista também, no Salmo 19, diz, ele guardou no coração para não pecar contra Deus, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então veja que interessante. Quando nós fazemos isto, áreas da nossa vida secular, ou praticamente todas elas serão influenciadas e, consequentemente, nós teremos sucesso. Nós teremos sucesso em nossas empreitadas, vamos dizer assim, lá fora, tá bom? Então, hoje nós falamos, né, sobre a lição de número 6,
quando a ciência se opõe à fé cristã. Então nós entendemos que há uma área da ciência que ela não se opõe a Deus, pelo contrário, até a palavra de Deus, ela, como nós vimos no tópico de número 1, até a palavra de Deus confirma a verdadeira ciência, porém, a má ciência, aquela que tenta se opor, negar a existência de Deus, ridicularizar a ideia de um ser supremo, de Deus, para nós, vamos dizer assim, nós devemos nos opor. Porém, como eu disse, para fazer esta oposição tem que ser uma oposição cristã. Tá bem? A nossa oposição é no campo das ideias. Para termos esta garantia de sucesso, vamos dizer assim, nós precisamos ter a palavra de Deus enraizada em nossos corações. Sendo assim, nós teremos argumentos, muitos argumentos, para podermos nos opor no campo, né? Nos opor, não? Ficou parecendo um isopor. Para que nós consigamos obter este sucesso, para que nós tenhamos êxito na nossa empreitada, nós precisamos ter a palavra de Deus enraizada. E como nós teremos isto? Crendo em Deus e na inerrância desta mesma palavra. E assim nós teremos aí sucesso. Como disse o escritor, né, nós estaremos mais próximos de Cristo, nós teremos sucesso também nas nossas empreitadas seculares, né, ou na área lá fora, que não está muito... Né, é difícil desligar qualquer área da vida do cristão. Eu não posso ser cristão somente em outro lugar, eu não sou cristão. Não. Se eu sou um engenheiro, eu sou um cristão engenheiro. Tá? Se eu sou um médico, eu sou um cristão médico. Se eu sou um professor, eu sou um cristão professor. Então, não tem como desvencilhar. É lógico que eu saberei separar as coisas, tá bem? Então, se eu sou um professor, eu vou me ater à ideia de que eu estou ali para prover conhecimento aos meus alunos. Se eu sou um médico cristão, eu vou fazer o quê? Eu estou ali para quê? Para, de todas as formas, dentro do conhecimento, dependendo de Deus, eu também terei êxito nas minhas intervenções médicas. Se eu for um engenheiro, eu também pedirei a Deus que me ajude, como Criador de todas as coisas, me ajude a levar em bom termo o meu trabalho. Então, eu não consigo desligar, porém, eu saberei separar as coisas, tá bom? Tem pessoas que, infelizmente, eles não conseguem. Ele está em um determinado lugar para trabalhar e depois ele é demitido porque ele não trabalha. Ele quer viver a área, vamos dizer assim, a área religiosa, não espiritual, a religiosa dentro do local de trabalho. Nós não estamos lá para isso. A não ser que nos peçam razão da nossa fé, no horário de almoço, no intervalo de refeições, tudo bem. Mas o horário de trabalho é trabalhando, orando em espírito ou orando na mente, no coração, e o dia passa e vai ser uma bênção. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos dê sabedoria e permitindo este mesmo Deus, se Deus quiser, nós estaremos de volta com a lição de número 7. Que Deus nos abençoe e fiquem todos na paz, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.